Oi, gente! Nós estamos aqui hoje para confeccionar essa mochilinha, que é uma gracinha, super prática, tá tendo uma aceitação excelente com os meus clientes. Essa aqui eu personalizei com o nome da Duda, que a minha cliente pediu. Mas eu queria falar com vocês o seguinte, que esse projeto, ele é um projeto da Dani Delinsky. E eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei que dá para criar coisas maravilhosas, né, a partir desse projeto. Então, esses aqui são os moldes que a gente vai utilizar. Esse molde aqui, ele é o da frente e costas da mochilinha. Nós vamos precisar simplesmente de uma folha de ofício, uma folha tipo A4. Vamos arredondar os cantos de cima um pouco mais e os dois cantinhos de baixo. E vamos precisar de usar esse molde duas vezes. Esse aqui é o molde do bolso que vai na frente da mochilinha. Ele é um quadrado com uma medida de 15 por 21. E a gente vai cortar uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro. Essa tirinha de cima aqui, ela é uma tirinha de mais ou menos 2 centímetros por 21. Essa tirinha ela vai ser o acabamento da parte superior aí do bolso, porque vai ter o zíper entre essa tirinha e o bolso. Esse aqui é o fólen, a parte de baixo da mochilinha. A gente vai cortar também 3 vezes, uma vez na manta, uma vez no forro, uma vez no tecido. A medida do fólen ela é de 56 centímetros por 12. Aqui já é o canal do zíper. Nós vamos precisar cortar 2 vezes esse molde aqui. 2 vezes no forro, 2 no tecido e 2 na manta. A medida é de 6 centímetros por 28. Depois de cortado tudo na manta e nos tecidos que a gente vai utilizar, esse aqui no caso são os tecidos que eu escolhi. Esse tecido mais escuro, que é o tecido com fundo preto aí com desenhozinho de unicórnio, que adolescente gosta bastante, vai ser o tecido de fora. E esse tecido xadrezinho aí de bege misturado com uma cor meio terra, esse xadrezinho aí, vai ser a parte interna, vai ser a parte do forro, né? Uma vez cortado todos os tecidos que a gente vai usar, já cortado todos os moldes, na manta eu já deixo riscado, como eu falei com vocês em vídeos anteriores, eu já deixo riscado a parte do matelacê, né? Aí depois eu só venho prendendo com uma costura lateral as peças e passo a costura reta sobre os riscos que eu tinha feito antes na manta. Eu gosto de utilizar a manta R2, né? Essa primeira parte foi a parte do fundo, essas duas partes são do caminho do zíper, o bolsinho e as duas, a parte de frente e a parte de trás da mochilinha, todas já metalaçadas, né? Agora, vou mostrar para vocês o que eu utilizo para fazer o acabamento em volta da mochilinha. Eu utilizo esse cordão de algodão cru. Muitas pessoas gostam de utilizar o vivo, um vivo plástico que a gente já compra pronto. Mas eu nunca trabalhei com vivo, então eu tenho medo de arriscar. E como eu tô fazendo com tecido, eu prefiro utilizar esse cordão. Eu vou precisar de uma medida de 95 centímetros, dois cortes na realidade, e aí eu encapo o cordão com o próprio tecido que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, esse primeiro corte já está encapado, né? Assim que vai ficar o meu cordão depois de encapado, né? Então, eu cortei aí 2 vezes 95 centímetros de comprimento. A gente vai precisar também, além desses dois vivos aí encapados, a gente vai precisar cortar no tecido 5 retângulos com 8 centímetros por 15 e 5 cortes também na manta de 3 centímetros por 15. A gente vai encapar essas tirinhas aí de manta com o tecido que a gente cortou, para a gente poder utilizar essas tirinhas com as meia argolas, que essas meia argolas a gente vai utilizar na parte de trás da mochilinha e na parte lateral, para a gente poder encaixar a alça que a gente vai fazer na mochila. Nós vamos precisar de 4 meia argola, que vão ser presas, né, em 4 tiras dessas,
e uma tira a gente vai deixar sobrando, depois mais no finalzinho vocês vão entender, é pra gente poder utilizar na hora que a gente for trabalhar com a parte da alça. Mas no momento é tudo que vocês precisam saber. Então a gente vai continuar. Vamos começar a parte da frente pela montagem do bolso. A gente pegou o retângulo, uniu o zíper e a tira de acabamento, colocamos o forro também já no bolso. Então nosso bolso já está totalmente pronto. A gente vai agora colocar o bolso sobre uma das partes da mochila, que vai ser a parte da frente. A gente vai alfinetar esse bolso e a gente vai passar uma costura reta em volta de todo o bolso. Só que como o bolso é um retângulo, na parte inferior aí da peça, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que arredondar os cantinhos depois que a peça já estiver presa com o alfinete, tá vendo? Esses cantinhos aqui a gente vai arredondar, passar uma costura reta em volta de todo o bolso e aí já tá fixado o bolso na nossa parte da frente. Depois de fixar esse bolso nessa parte frontal, a gente vai precisar fazer o acabamento com o nosso cordão que a gente encapou, aquele cordão de algodão que a gente encapou, a gente vai usar ele agora para dar o acabamento na parte da frente, depois que a peça estiver pronta, para ficar um acabamento bem feito. Então, a gente vai pegar e vai costurar esse cordão encapado em volta de toda a peça. E com esse pedacinho de tecido aqui, a gente vai utilizar para poder tampar a emenda que vai ser feita. A gente vai começar a costura pela parte de baixo, né? E esse pedacinho de tecido ele vai ajudar a disfarçar a emenda. Então, depois do vivo todo costurado aqui na peça, ela vai ficar dessa forma. Aí a gente vem e só corta essa sobrinha de tecido que ficou aí, onde já havia sido feita a emenda, e nem vai ficar parecendo que teve uma emenda aí no lugar. E a parte da frente do nosso produto já tá pronta. A parte de trás agora, a gente vai fixar nela duas tirinhas que a gente prendeu a meia argola, que essas duas tirinhas que vão estar na parte de trás vai servir pra gente encaixar depois a alça da mochila. Então, a gente vai fixar primeiro essas tirinhas aí com alfinete, dando uma altura mais ou menos adequada, né? A gente vai escolher a altura que a gente quer prender aí. E a gente vai passar, antes de colocar o vivo, a gente vai passar uma costura para prender essas tirinhas aí. Aí, depois que a gente passou essa costura, a gente arredonda e corta o excesso. E só depois a gente vem com o vivo por cima. E a gente costura o vivo igual a gente fez na parte da frente. Só que aí, antes de partir para dar continuidade aqui, a gente vai medir primeiro na parte de cima aqui 5 centímetros e a gente vai costurar aquela última tira que a gente deixou sobrando. Vocês lembram que eu falei que a gente ia utilizar 4 tiras e 4 meia argola e uma tira a gente ia reservar? Essa tira que a gente reservou foi para isso. A gente vai fazer uma costura nela 5 centímetros abaixo, vai colocar 3 dedos de folga embaixo dessa tira e vai costurar a parte de cima. Essa tirinha vai servir para a alça deslizar nela depois. Então, a gente reserva agora essas duas partes, vão trabalhar aqui com o canal do zíper. A gente prende os dois canais do zíper no zíper, obviamente, e essa parte superior já vai estar pronta. Agora, a gente vai unir essa parte superior que tem o zíper na parte inferior, que é o nosso folling. Só que para isso, a gente vai colocar as duas tiras que sobraram com a meia argola, a gente vai encaixar entre essas duas peças, porque a nossa mochila ela vai poder ser utilizada como mochila. Se a gente quiser também, a gente vai poder utilizar ela como uma bolsa. Então, por isso, são 4 tiras com meia argola. Depois que a gente prendeu essa nossa tira aí, a gente vem, rebate a costura e vai repetir o mesmo processo do outro lado. A gente une as duas partes, colocando a tira aí no meio. Vamos desvirar toda a peça aí agora. E vamos fechar as laterais aí dessa peça para unir bem as costuras dos dois tecidos, o tecido do forro e o tecido de fora, para a nossa peça ficar toda fechadinha. Agora, com a nossa peça já toda fechadinha, com as tiras presas na nossa peça, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de como que vai ficar o esqueleto aí da nossa mochila. No caso, a gente vai encaixar um lado e o outro lado, e assim vai ficar a estrutura da nossa mochila.
antes da gente fixar essas duas partes, a gente precisa colocar o forro nessas duas partes. Então, aqui agora a gente vai sobrepor aí o forro e vamos passar uma costura prendendo o forro na parte aí de fora da peça. Agora que o forro já está costurado na nossa peça, o que a gente vai fazer? A gente vai virar do lado avesso, porque a costura vai ser feita do lado avesso. Só que antes da gente costurar essas peças aí no nosso follen aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar em volta do follen o viés, porque esse viés vai servir para a gente fazer o acabamento interno aí da peça, né? Na hora que a gente for fazer a costura, a gente vai prender a parte de baixo, a parte superior aí, e vai unindo a costura aos poucos, só que antes de fazer isso aí, a gente precisa de colocar o viés, igual eu fiz aqui, ó, em volta de todo o follen, porque aí depois que a gente tiver costurado a lateral de cada uma das peças aí, a gente só vem virando o viés, que já vai fazendo o acabamento aí, ó. Eu prendi um lado, já costurei o viés, rebati o viés e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Vou prender com uma costura e já vim rebatendo o viés. Aí agora é só abrir o zíper aí da peça e desvirar a nossa peça do avesso. A nossa peça já tá praticamente pronta. Mas tá faltando o que aí? Tá faltando a alça que a gente vai utilizar na nossa mochilinha. Então, vamos lá agora trabalhar a alça. Para fazer a nossa alça, a gente vai precisar de uma tira de tecido com 10 centímetros de largura e 1,5 m de comprimento. Aí a gente vai utilizar a manta e fazer aquele mesmo processo que a gente fez nas tirinhas, a gente vai fazer na alça. Vai encapar a manta toda, fechando toda a nossa alça aí. Aí a gente vai precisar de 2 mosquetões para nossa alça e de um regulador para nossa alça. A gente depois costura aí o mosquetão, encaixa os reguladores e agora sim tá pronta a nossa alça. Para usar como mochila, a gente vai só encaixar um mosquetão de um lado, passa a alça nessa parte que a gente prendeu aí para deixar a alça correndo, encaixa o mosquetão do outro lado, tá pronta a nossa alcinha de mochila. E se a gente quiser, pode usar aí ela como bolsa, utilizando essas meias argolas do lado. Finalizamos o nosso trabalho.